Terceira vez, não é isso? Terceira. Terceira vez. Louco, Sérgio, Legal já pode demais. pagar o Sérgio quê? Sacani, geofísico, mestre em engenharia do petróleo e doutor em geociências, divulgador científico há mais de 20 anos, criador do Space Today, maior canal sobre astronomia do Brasil com mais de 1,8 milhão de inscritos, professor na Academy Space e host do podcast Ciência Sem Fim. Sérgio, bem-vindo novamente ao Podcast Sócios. Obrigado, eu agradeço demais. Um prazer estar com o Pedrão aqui do lado. Pedrão que conheço há muitos anos e valeu aí de novo por estar aqui com vocês, que é muito bom. Sempre o papo é muito legal. Fico lisonjeado pela presença. E recebemos pela primeira vez Pedro Luz, criador do canal Ciência Todo Dia, CEO da Luz, descomplicador do mundo, especialista em transformar o complexo em algo fácil de entender e é acompanhado por mais de 7 milhões de pessoas todos os meses nas suas redes sociais. Pedro, bem-vindo ao Podcast Sócios. Muito obrigado pelo convite. Acompanho o conteúdo de vocês há bastante tempo, então fico muito feliz de estar aqui conhecendo por trás das câmeras pela primeira vez. E claro, é uma grande honra estar aqui no lado do Sérgio, que é um excelente colega de profissão aí há tantos anos. Eu acho, inclusive, que a gente, assim, da leva antiga de criadores de conteúdo do YouTube, a gente está ali há bastante tempo ainda. Muito tempo, né? E a gente, nossa, que estrada que a gente percorreu, né? Pô, Então, uma grande honra. Fico feliz por estar aqui Inclusive, a hoje. gente conheceu o Pedro. A gente foi Pessoalmente, receber, né? a gente foi receber um prêmio lá Do IBEST. do IBEST, e aí tava os dois recebendo prêmios, aí a gente falou, putz, vamos fazer um podcast com eles. Pois é. Foi assim. Inclusive, só tem gente que recebeu o prêmio do IBEST aqui. A gente não convida mais gente que não tem prêmio. Mentira, a gente A gente convida tá usando assim. esse critério hoje em dia. Beleza. E agora, começando esse episódio com uma pergunta que talvez seja uma das mais importantes, já que o ser humano tem essa questão de buscar um significado, a origem, o que representa. Quais são as teorias mais aceitas do que é o universo? Do seu começo, do princípio, como ele começou, vai ter um fim? Ele se expande, depois ele retrai? Será que vivemos um buraco negro? Quais são as teorias mais aceitas? Cara, assim, né? Isso é muito bom falar, né? Porque assim, a gente não sabe. Isso é muito bom pontuar, porque muita gente me chama, por exemplo, me chamam de Big Banguista. Sabia? Como se Virou fosse uma coisa religião. ruim, assim. Porque você tem uma crença no Big Bang. Mas a gente, o que acontece? Fala que eu tenho, não, que você acredita no Big Bang, cara, não é a questão, não é acreditar. O lance é que o astrônomo, o astrofísico e o pessoal que mexe com cosmologia, eles vão atrás de evidências. E se você começar a procurar e tal, o modelo, né, que a gente chama do Big Bang é aquele que tem mais evidências. Expansão. Quando você observa galáxias distantes, você vê elas se afastando da gente. Quanto mais distante, elas afastam mais rápida. Tem a questão também da quantidade de matéria no universo, de hidrogênio, de lítio, de alguns elementos químicos assim que estão de acordo com o modelo do Big Bang. Muita coisa que a gente observa está de acordo. Ele responde tudo? Não, ele tem vários problemas. Tanto que durante a sua existência, tivemos que colocar coisas ali para ajustar o modelo, como matéria escura, energia escura, que são coisas que a gente não sabe nem se existe, mas que elas ajudam ali aquele modelo persistir. Mas lembrando que ele é um dos modelos para explicar o início do universo. Existem vários outros modelos, existem pessoas que trabalham com o modelo da gente viver dentro de um buraco negro, é um modelo que é considerado. Tem o modelo famoso da simulação, Pedrão pode explicar o da simulação, que é legal pra caramba, que tem a ideia que a gente pode, como que é a estatística, a gente pode, mais da gente É viver mais numa provável a simulação. gente viver numa simulação do que não viver numa simulação. Essa é a teoria que o Bruno gosta. É essa aí, isso aí. Não sei se é verdadeira, mas é... Inclusive, pegando aquela IA que o pessoal do OpenAI tá lançando agora, a Sora, você vê os vídeos assim, você não consegue mais distinguir o que é realidade e o que não é. Então, se existe uma outra civilização que já chegou nesse ponto antes de nós e começou a criar simulações por qualquer motivo, e é barato criar simulações depois de um certo nível tecnológico, então a chance de estar na realidade real mesmo, sendo que a fim das simulações é 1 dividido por um número que não para de crescer. Então, por isso que tende a zero. Mas, Pedro, por favor, pode falar. Eu até queria depois pontuar uma coisa sobre o Sora, do ChatGPT. Até agora não sei se é Sora ou Sora que fala, eu tô errando a pronúncia provavelmente da hora. Vamos aportuguesar. Sora, então tá. Mas Mas aí até- tá lançando Sora. Pronto. Isso aí, perfeito. E aí eu gostaria até de pontuar uma coisa sobre o Big Bang, que eu consigo imaginar algumas pessoas talvez fazendo essa pergunta nos comentários agora, que é em relação às recentes observações do James Webb,
Talvez, provavelmente tu tá recebendo muitos comentários assim também, né, Sérgio? É do começo do universo? Seria isso ou não? Surgiram muitos artigos recentemente falando que, não, o James Webb provou que o Big Bang tá errado. E, na verdade, isso vem de um desentendimento de o que o Big Bang se propõe a explicar. E inclusive, a gente está fazendo um vídeo no Ciência Todo Dia sobre isso, que vai sair nas próximas semanas. E, basicamente, o problema todo surgiu por causa do seguinte: o James Webb enxerga o mais longe que a gente já pôde ver com o telescópio. Principalmente porque a região dele de captura é no infravermelho. Então, a gente consegue ver as galáxias mais distantes e os primeiros fótons, praticamente, que surgiram no universo. E, com isso, a gente viu galáxias que parecem ser muito maiores do que a gente esperava que elas pudessem ser. Então, isso parece colocar em xeque a teoria do Big Bang, porque, como assim as galáxias eram assim grandes se elas tiveram só pouquíssimos milhões de anos para se formar? Isso não deveria ser possível. Mas, na verdade, isso não é um problema com o modelo do Big Bang, porque o modelo do Big Bang, a gente já sabia que era um problema aberto à formação de galáxias. Não é algo novo que o James Webb deu pra gente. Então, por isso que essas notícias que geralmente falam que o James Webb provou que o Big Bang tá errado, na verdade, não são assim, boas notícias, sabe? Não é bem isso. Porque os cientistas já sabiam, a comunidade astronômica já sabia que a gente tinha que descobrir muito mais coisas sobre como as galáxias se formam e tinha muito mais perguntas ainda para serem respondidas. Então, por conta disso, eu acho que gerou esse burburinho na mídia, mas é sempre a mídia fazendo o papel dela, né? Então. Ainda mais quando fala disso, né? Ontem eu soltei um vídeo, até ontem mesmo, que de uma galáxia recente que o James Webb descobriu, que ela é muito grande. Até para o pessoal entender, né? Uma parte um pouco técnica, que é o seguinte: por que a formação de galáxia ela está muito ligada ao modelo do Big Bang? Porque para a galáxia se formar, elas se formam num lugar do universo que a gente chama halo de matéria escura. Então, o que é um halo de matéria escura? Isso de acordo com o modelo do Big Bang, tá? O que é o halo de matéria escura? É como se fosse um poço gravitacional onde a matéria normal, que a gente chama bariônica dentro da astronomia, começa a se acumular. Então, esse poço gravitacional começa a acumular muito gás, muito gás, muito gás, até que se transforma numa galáxia. O problema é o seguinte: o James Webb ele observou uma galáxia que, de acordo com o modelo, e aí você roda, tem vários e vários modelos, simulações computacionais muito grandes que rodam esses modelos de halo de matéria escura, não teria tempo suficiente para uma galáxia daquele tamanho que o James Webb observou se formar dessa maneira. E aí entra uma outra coisa um pouco técnica. Quando a gente fala do modelo que rege o universo, esse modelo ele tem um nome. A gente fala Big Bang, mas ele tem um nome, ele chama Lambda CDM, onde o lambda quer dizer energia escura e o CDM quer dizer matéria escura fria, Cold Dark Matter. Aí, qual que é a conclusão do artigo que o pessoal chegou? Que a gente vai ter que bolar, pode ser que exista uma outra explicação para esse modelo aí, que em vez de ser uma matéria escura fria, pode ser uma matéria escura quente. Que existe esse modelo, Warm Cold Matter, entendeu? E será que o universo não pode ser mais velho? Porque se não deu tempo devido à explicação, não seria uma outra provável hipótese ou não? Também, pode ser também. Aí tem que. O problema é que aí a gente tem um limite tecnológico. Igual o Pedro falou, hoje o que a gente tem é o seguinte: o James Webb, o universo, vamos contar a história inicial, né? Se ele começou com o Big Bang, ele expandiu rapidamente. Aí, aqui no começo já tem uma dúvida. Vamos contar o que é o Big Bang, para quem não sabe. Big Bang é uma grande expansão. É mais expansão do que explosão. Ele começou a se expandir. Ele se expandiu rapidamente. De repente, ele meio que desligou. A gente chama de Era das Trevas. Qual era o tamanho antes de se expandir? Por exemplo, era um átomo que começou a se expandir? Não, tem alguma estimativa disso? Era menos que um átomo? Era muito mais denso? Durante a era da inflação, o universo foi mais ou menos do tamanho de uma laranja para o tamanho de uma galáxia, se eu não me engano, na ordem de 10 elevado a menos 30 e alguma coisa segundos. Foi muito rápido. Assim, dizer que é um piscar de olhos seria mentira. É muito mais rápido do que isso. É quase infinitamente mais rápido do que isso. Então, assim, o universo era uma coisa muito pequena e virou uma coisa muito grande, muito rápido. Na verdade, esse ponto aí onde o universo começou, a gente chama de singularidade. Que é uma região, né? É matematicamente definido, né? Então a singularidade é uma região ali onde você tem uma grande quantidade de matéria concentrada num volume muito pequeno. Ou seja, a densidade desse ponto, ele tende ao infinito. Ela tende ao infinito. Você tem muita massa, densidade é massa sobre volume.
Então você tem muita massa num volume que tende a zero. Então a densidade tende ao infinito. É isso que a gente fala com a singularidade, que é aí que seria o início do universo. Por isso que existe a teoria da gente ver num buraco negro. Porque um buraco negro é a mesma coisa. No centro Muito dele tem a denso. singularidade. Eu já lembrei, falou singularidade, eu lembrei de Interestelar. Isso, Aí exatamente. você sabe, né? Assistiu, né? Eu tava ouvindo Boa. o último episódio de vocês com o Sérgio e eu justamente me perguntar se mudasse de opinião sobre Ah! Interestelar ou se continua a mesma, sabe? Porque Meu Deus, ele assistiu. não, é um excelente Mais filme. um pra me zoar. Assim, Eu sempre tô em minoria, né? Porque eu sou mulher e aparentemente todos os homens amam Interestelar. Não, é que eles todos os amam, homens, eles é idolatram. muita gente, Boludinho. É muita muita gente. gente. Não, Mulheres dos filmes também. do Nolan, é um dos melhores. Mas é bom. Não, o filme é muito bom. um bom Mas, dúvida. mas ó, até pegando um ponto disso, dessa expansão inicial do universo, porque há pouco tempo eu li um livro chamado A Era das Máquinas Espirituais, de um autor chamado Ray Kurzweil. E ele começa o livro falando de uma lei que, se eu não me engano, ele chamou de Lei do Tempo e do Caos. E ele coloca esse início do universo falando que no começo foi tudo muito, muito rápido. E a conclusão dessa lei é que quanto maior o caos, maior o tempo para as coisas acontecerem. Então ele fala que no começo, como o universo era um ponto microscópico muito denso, você tinha pouco caos, porque estava todo mundo muito concentrado. Então as coisas aconteciam de maneira muito rápida. Hoje ele fala que o caos é tão grande, a entropia é tão grande, que demora muito mais para as coisas acontecerem no universo. Só que em oposição ele pega a Terra. Ele fala que a Terra não é um sistema fechado, que tende à entropia, é um sistema aberto, ela é influenciada por outras coisas. E na Terra, ao contrário, o caos foi diminuindo e a ordem foi aumentando. E ele usa a evolução da vida biológica para testar isso. Ele fala, olha, bilhões de anos sem vida, de repente organismos unicelulares, mais alguns bilhões pluricelulares, alguns milhões, começa a vir peixe, anfíbio, réptil, mamífero, cada vez mais rápido. Aí ele acaba o livro, é dos anos 2000 o livro, falando que a nova etapa da evolução seriam as IAs, que a gente está criando uma nova etapa de evolução. Mas essa lei do tempo e do caos, ela tá correta? As coisas demoram mais para acontecer hoje em dia por conta do tamanho que está o universo, o caos que ele tem? Ah, sim, né? Eu não sei o quanto que isso influencia, por exemplo, reações químicas ou físicas no nosso universo, mas pegando um gancho desse conceito de diminuição de entropia local na Terra, isso inclusive é uma das maiores, digamos, falácias que o pessoal às vezes tenta usar para falar contra o Big Bang, que é como que uma explosão gera, por exemplo, seres humanos e um planeta perfeito, com oceanos e tudo mais, como que surge, tipo, ordem a partir do caos? E a resposta é que, sim, a entropia de um sistema fechado sempre tende a permanecer a mesma ou aumentar. Mas a Terra não é um sistema fechado. Para a gente fazer essa diminuição de entropia, essa criação de ordem a partir do caos no nosso planeta, a gente está literalmente roubando energia do Sol. Então, o sistema como um todo está tendo um aumento de entropia e ele tende a um sistema ainda mais caótico, ele tende a aumentar o caos dele. Só que a gente está constantemente roubando energia do Sol para fazer ordem aqui na Terra. Por isso que a gente consegue ter seres humanos, planetas, por isso que a gente consegue ter, sei lá, vida inteligente, futuramente, quem sabe, IAs e coisas do tipo. Então, essa é a resposta, digamos, de por que uma explosão tipo o Big Bang consegue gerar caos em alguns lugares e ordem em outros. Bom, e voltando a essa ideia que a gente estava falando, dessa expansão do universo, ela está acontecendo ainda? Porque você falou que as galáxias estão se afastando. Sim. Essa é uma das verificações até que corroboram o modelo do Big Bang. Sim. Está se acelerando ou diminuindo? Acelerando. Acelerando. Só que essas coisas, até para o pessoal entender, viu, foram coisas que foram sendo... E é aí que entra um ponto importante com relação até ao James Webb, né? As coisas foram acontecendo, assim, na nossa história humana, né? Não é do dia para a noite. Por exemplo, o Einstein. Quando ele bola a teoria da relatividade, o Einstein falava que o universo era estacionário. Você vai falar que o Einstein estava errado? Não estava, cara. Porque na época que o Einstein viveu, não existia galáxia como a gente conhece. As galáxias foram ser descobertas da maneira como a gente conhece em 1929. O Einstein já estava velhinho ali para quando descobriram, quando ele bolou a teoria, o universo não existia galáxia. Era todo o universo era dentro da nossa galáxia. Aí em 1929 o Edwin Hubble, usando o maior telescópio do mundo, e aí tem um paralelo porque a astronomia ela depende muito da tecnologia. A gente não tinha tecnologia para ver as coisas que a gente via. Em 1929, lá no Monte Wilson, na Califórnia, ele conseguiu ver estrelas na galáxia de Andrômeda e mediu a distância. E aí ele falou, isso aqui não pode ser na nossa galáxia, é uma distância muito grande. E aí que veio a ideia de ter outras galáxias no universo. E
Aí pronto. Mas aí ter galáxia é uma coisa. Depois, o próprio Hubble foi lá e mediu que quanto mais longe uma galáxia estava, mais rápido ela se afastava da gente. Aí ele criou uma lei chamada Lei de Hubble e tudo que a gente usa para calcular a distância. E isso ficou durante muitos e muitos anos. Até que em 2008, né? 98, né? Acho que 98 foi quando descobriram a expansão. A expansão já Sim. tinha sido descoberta. Só que por quê? Porque a gente conseguia observar um número limitado de galáxias. Depois, com o telescópio espacial Hubble e tudo mais, a gente conseguiu observar muita galáxia. E aí os pesquisadores descobriram que, além do universo estar expandindo, ele ainda se expande de maneira acelerada. Então, esse negócio da aceleração da expansão do universo é um negócio relativamente novo. Não é um negócio desde sempre. Então, o que acontece? Aí você vai falar assim, o Einstein estava errado? Cara, não estava. Porque para o universo que ele via, que existia para ele, era aquilo ali. Depois vem o Edwin Hubble. Isso não tinha expansão acelerada. Aí você vai falar que o Hubble estava errado nas conclusões dele? Não estava. Agora, o mais interessante de tudo isso é a volta que essas coisas dão. O fator que faz o universo expandir de forma acelerada, que a gente chama de energia escura, pode ser algo que o Einstein apagou lá atrás. Porque quando ele deduziu o universo com base na relatividade, apareceu um termo que ele chamou de constante cosmológica, só que ele pensou que estava errado. E ele tirou. Por quê? Porque o universo para ele era aquilo ali. Ele falou, isso aqui não existe. Aí ele tirou da equação dele. Quer dizer, ele descobriu, mas deixou quieto, porque ele falou, não, eu tô Exatamente. viajando aqui. Então, Mas o mais hoje. interessante é que ele descobriu com base na lógica. Sem ver nada. Sem ver só nada. com cálculo. E aí hoje existe Tá uma viajando grande espacialmente. vertente aí que diz que a tal da energia escura, que a gente não sabe o que é, que a energia escura, o que ela faz? Ela acelera a expansão do universo. Basicamente é isso. Muita gente acha que pode ser a constante cosmológica lá da equação do Einstein. Por Então, isso dizem que até quando Einstein erra, ele acerta. Ele acerta. Porque voltou Sinistro. a constante cosmológica na forma Da energia desse escura. parâmetro. E se o universo se expande, ele se expande a partir de um centro? A gente achou esse centro? essa é talvez a pergunta que é mais feita. Fala aí, Pedro. Assim, o universo não tem um centro. É mais fácil, talvez, imaginar a expansão do universo como imaginando um balão enchendo. Isso aí. Quando a gente está na superfície imagina que a gente pega um balão, enche um pouquinho ele, não deixa ele muito cheio. Aí vocês pegam e marcam um monte de pontinhos na superfície do balão. E aí começa a encher o balão. Se vocês estivessem em cima de um desses pontinhos do balão, vocês, independente de qual pontinho fosse, vocês iam olhar para todos os outros ao redor e vocês iam ver todos eles se afastando de vocês, independente de em qual pontinho vocês estivessem. Então, para a perspectiva de vocês, naquele pontinho seria como se vocês fossem o centro do universo. Mas se vocês estivessem em outro pontinho, naquele ponto seria a perspectiva de que aquele é o centro do universo. Então, o universo não tem um centro geométrico que a gente possa olhar e falar, ele está expandindo a partir daqui. Então, foi a partir daqui que o Big Bang começou, algo do tipo. É simplesmente impossível. E aí observando a quantidade imensa de galáxias que a gente observa hoje, a gente chega à conclusão que o universo ele tem duas propriedades muito importantes. Ele é isotrópico, que a gente chama, e homogêneo. Que é isso aí que o Pedro falou. Não importa. Eu aponto meu telescópio para cá e vou mapeando as galáxias. Se eu apontar para cá, a densidade de galáxias parecida. é a mesma. Então, se você estiver em Andrômeda e fizer, você vai ser a mesma coisa. Se você estiver na M87, que está 50 milhões de anos-luz daqui, vai ser a mesma coisa. Então, você não tem, começou ali. Aonde você estiver, você pode se considerar como o centro do universo. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque para determinadas situações, estudos e tudo mais, a gente se coloca no centro do universo. E não tem problema nenhum com isso. E se a gente estivesse em Andrômeda, ali seria o centro. E se estivesse na M87, ali, e assim por diante. Então tem essa propriedade que é muito interessante do universo, que ele é ser isotrópico e homogêneo. E voltando